Eu vou retomar com vocês a partir de um outro ponto, para a gente pensar um pouco agora à noite sobre a nossa inclusão na cruz. E eu vou usar com vocês uma didática um pouco infantil, mas é que às vezes a gente precisa ser mesmo como criança, né? Às vezes precisa desenhar, né? Desenha que eu aprendo, né? Então vamos orar para Deus vir no nosso coração e trabalhar no nosso coração, no endurecimento dele, né? Nós somos duros no nosso coração, às vezes para aprender, né? Então que o Senhor venha fazer isso que Ele sabe fazer de melhor, que o Espírito Santo dele sabe convencer a gente. Amém? Pai Santo, Pai Bendito, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha em nosso socorro, Senhor. O Senhor venha quebrar todas as barreiras, quebrar todo o empecilho que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Que nós possamos compreender e crer em tudo que a Tua Palavra diz sobre a necessidade que nós temos do Senhor, da salvação que há no Teu Filho e da vida que há em andar com o Senhor. Pai, revela isso no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus usa algumas metáforas para falar conosco, né? Ele fala que a gente é trigo. Ele usa um símbolo para o cristianismo que é de um peixe. Ele fala que a gente é um vaso de barro nas mãos do oleiro, né? E ele também usa uma metáfora que a gente é uma árvore. Lembra? Ele fala que a gente é uma vide, né? E lá em Jeremias, lembra que eu falei que ele bate e depois ele alisa? Então lá em Jeremias, eu não sou muito boa desenhista, tá? Lá em Jeremias 2, 21 e 22, ele diz assim, acho que alguém podia ler se tivesse outro microfone, para ficar bem gravado, talvez, os versículos. Ele diz que ele nos plantou como vide excelente. Jeremias 2, 21 e 22. De uma semente pura. Mas nós nos tornamos, vocês se tornaram uma vide brava. E mesmo que você tenha que se lavar, porque a gente tenta, né, melhorar para Deus, não é? A gente tenta ficar bonzinho para Deus. Mesmo que você tente se lavar com potassa, a tua iniquidade vai continuar diante de mim. Então, essa vide brava, Deus diz que ela é capaz de produzir as obras da carne, que fala lá em Gálatas 5, de 19 a 21, certo? Lá em Gálatas 5, de 19 a 21, fala várias coisas que nós somos capazes de produzir. E elas são, vamos falar lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha aí a nossa situação, ela é trágica. Isso é o que a gente é capaz de fazer na nossa natureza pecaminosa. E a Bíblia diz que a gente está arraigado no mundo. As nossas raízes estão no mundo. E o nosso pai é Satanás. Satanás é com S ou com Z? E acesso. Ele não gosta de ficar em pé. Certo? Esse aí é o nosso perfil. Estamos assim.
E aí, lá em João 1,9, 1,29, desculpa. Quando João Batista estava lá batizando e Jesus vinha vindo no meio da água, ele olhou para Jesus e ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele providenciou então que a gente fosse arrancado desse pecado, do mundo e das mãos de Satanás, da nossa escravidão, certo? Lá em Mateus 15:13, ele diz que essa planta que o Pai Celestial não plantou seria arrancada. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será Arrancada. Então, olha só, o Pai está avisando que Ele vai fazer alguma coisa na nossa vida, certo? Onde que Ele está apontando? Em Cristo. Aí em Gálatas 1,4, Ele está falando que jeito que Ele vai fazer. Ele vai nos desarraigar. Ele vai arrancar a gente com a raiz desse mundo. o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Sim. Então Jesus vem no nosso socorro. Que jeito que Ele faz isso? Lá em João 12:32, diz que nós fomos atraídos. Pode ler, Eric. 12:32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Então Jesus foi crucificado deitado, e quando Ele foi levantado da terra, Ele estava aqui e eu nele, porque Ele me atraiu no corpo dele, certo? A hora que Ele foi levantado, Ele colocou a humanidade dentro do corpo dele. Ok? Nesse momento, aconteceu uma coisa que está descrito em Romanos 6, de 3 a 6. Nesse momento que Ele nos colocou dentro dele, Ele se identificou conosco na morte, no pecado. O céu se escureceu, porque Jesus nunca tinha visto, nunca tinha tomado contato com o pecado. E aí então, Ele nos inclui. E aqui em Romanos 6, de 3 a 6, Ele explica o que aconteceu nesse momento. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, nesse momento que nós somos incluídos na cruz com Cristo, a Bíblia diz que nós somos batizados. Nós somos mergulhados no corpo dele. E naquele momento, o nosso homem velho foi extinguido da nossa vida. A fonte geradora de pecado sumiu da nossa vida. Ou sabemos disso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que a gente não sirva mais ao pecado. Então nós estamos agora conhecendo a verdade, chegamos diante da verdade que é Cristo, e nós vamos ter uma libertação. Se nós temos que conhecer a verdade, é porque a gente crê numa mentira. E se a gente tem que ser liberto, é porque a gente é escravo. Então a gente tem que entender isso. Porque senão fica assim, mas tá, eu tenho que conhecer a verdade. Mas você liberta do quê? Nós somos escravos. Então Jesus vem morar em nós para nos libertar, porque nós por nós mesmos nós não daríamos conta. Quantas segundas-feiras a gente prometeu?
que a gente ia fazer alguma coisa. Ainda mais brasileiro, né? Brasileiro só faz de segunda, né? Segundo em diante eu vou fazer tal coisa, não é? Então o Senhor nos incluiu na morte dele, nos identificou lá com ele. A gente precisava morrer, ele morreu a nossa morte. Ele fez uma morte substitutiva, certo? Ok, morremos na cruz, ressuscitamos com ele, e agora? Ele foi ali, já veio? Porque às vezes parece, né? Parece assim, Jesus foi ali, e ele esqueceu da gente. Não. Ele nos enxertou nele. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele diz que ele é a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Ele diz isso em João 15. Certo? Não vai dar, porque é o capítulo inteiro. Ele fala, ele nos enxertou, certo? Então, ele arrancou a gente desse mundo, desarraigou, e nós vamos desse jeito que nós estamos, gente. O que a religião faz? Embrulha isso aqui, essa copa, e diz assim, de hoje em diante você é uma nova pessoa. Então, a pessoa começa a tentar não fazer isso aqui. Só que ela vem desse jeito que ela está aqui, ó, enxertado. O enxerto, você abre o galinho, vem aqui com as raízes dele e vem lá do jeito que ele veio, com tudo aquilo lá, enxertado em Cristo. A Bíblia diz que nós vamos tomar raízes nele. Vocês não acreditam, né? Colossenses 2, 6 e 7. Lê bem devagarzinho esse versículo e pede para Deus gravar no coração de vocês. Porque isso é eu permanecer nele, né? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Olha só. Fomos enxertados nele, agora nós vamos fazer raízes. Então, conforme a gente vai permanecendo em Cristo, a seiva dele, que é pura e santa, semente pura, ele vai tratando com cada uma dessas coisinhas aqui, ó. Essa obrinha aqui, ó, vai sendo purificado. Lembra que nós lemos o nosso versículo do acampamento? Que está escrito aí no seu crachá? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, no singular, da produção. O nosso estoque está cheio, está estocado, certo? Então o Senhor tem que vir agora tirar os costumes nossos que nós temos, as nossas crenças erradas. E, então ele nos enxertou nele. O que vai começar a acontecer agora? Agora começa uma produção do fruto, no singular, do Espírito. Gálatas 5:22. O que está escrito lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tá. Aí vamos imaginar que esse casalzinho aqui, que casou, vocês viram aqui, né? Foram para a lua de mel, lá. E aí alguém começa, de alguma forma, eles começam a ouvir a palavra e começam a aprender do Pai, e os dois nascem de novo. E os dois são enxertados, então, na videira. Eu fiz um bracinho a mais aqui para representar o casal. Então, um e outro enxertado na videira. Os dois com coisas a serem tratadas. Mas quem é que vai tratar? Cristo. Então, os dois enxertados na videira
comendo do pão da vida. Agora sim nós podemos chamar os dois de... Nós lemos ontem, aí o pastor Glênio pôs na listinha, companheiros. Os dois comem do pão da vida juntos. Do mesmo pão. Certo? Quando que isso aqui pode adoecer? Ao invés de eu enxertar na videira, eu venho e enxerto aqui, ó, no meu cônjuge. Isso em alguns tipos de teoria chama codependência. Ao invés de eu ser enxertado no meu pastor, eu quero outro tipo de pastoreio. Então, olha só. Essa pessoa aqui começa a ser pastora dessa. E essa aqui se permite ser pastoreado por essa. Essa pessoa acredita que ela não vive sem ela. E essa pessoa acredita que ela precisa fazer tudo por essa pessoa aqui. Isso é sério, gente. Então, isso é uma outra forma da gente falar sobre idolatria, que às vezes algumas pessoas têm sobre o casamento, sobre o cônjuge. Se torna uma dependência que a gente deve ter só do pai. Porque dentro do nosso casamento, a gente deve ser interdependente. E se vocês perceberem, hoje de manhã, a hora que o pastor Glênio pediu para vocês se abraçarem, se vocês perceberem, alguém saiu primeiro do abraço. Né? Lógico, alguém vai ter que sair primeiro do casal, não é? E não necessariamente quer dizer que aquilo está errado. Porque às vezes a pessoa pensa assim, com as crianças, se a gente abraçar a criança e der aquela batidinha, que às vezes a gente abraça o filho e dá aquela batidinha rápida, o que vocês acham que a criança pensa? A mamãe está com pressa, ela não quer me abraçar mais tempo e ela não está suprida ainda. Então, se a gente fica no abraço até que ela decida a hora que ela vai sair, ela vai parar de pedir abraço da hora. Então, tem criança que pede abraço toda hora, porque você abraça e empurra. Então, sempre ela fica com a impressão que não está bom, que não é amado, que não está com ela. Então, se a gente abraça e fica, ela entende. Deu o tempo dela, encheu o tanquinho dela, agora ela pode brincar. E no casamento, cada um de nós precisamos de mutualidade diferente, gente. Então, nós dois enxertados aqui, nós vamos aprender a respeitar um ao outro. A conhecer, a perceber. Porque lá em Filipenses 1:9, 10 e 11, Paulo ora para que Deus derramasse amor sobre os filipenses. E aquilo ia aumentar a percepção deles. E aumentando a percepção deles, eles iam funcionar e dar frutos de justiça. Porque percepção sem amor chama o quê? Crítica. Quando a gente alarga, porque mulher, por que mulher fala muito, que o pastor falou ontem? Que a nossa percepção, Deus deu, gente. Deus fez isso. Ele fez a gente com essa visão de detalhes. E essa visão de detalhes sem amor é crítica, que vai vir. Então Paulo pede, Pai, derrama o amor ágape sobre eles. E essa percepção, pode ler. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, esse sincero, eu não sei o significado aí. Porque esse sincero, se for sincero quer dizer sem máscara. Né? Então, olha só, derrama amor para eles perceberem. Então, quando a gente nasce de novo, a sensibilidade da gente muda. Vocês lembram?
a gente começa a perceber coisas amorosamente, porque Deus entrou na nossa vida de forma amorosa, e a gente começa a ver algumas coisas, e tem uma palavrinha que no casamento a gente precisa muito, que é do fruto do Espírito, que chama longanimidade. Nós precisamos ser longânimos um com o outro. Eu sempre conto, né, quando a gente casou, que o Marinho deixava a toalha em cima da cama, molhada. 15 anos. Não tem problema, ele pode contar alguma coisa de mim também, porque eu também tenho minhas coisas. Eu fiz, como chama, uma vez eu aprendi a fazer sukiyaki, eu fiz acho que uns 6 meses de sukiyaki para ele. Ele falou, bem, até hoje nunca mais nós fizemos, gente, saturou. Porque eu gosto muito assim, dessas coisas japonesas, de coisas de verdura. E aí ele falou, chega de sukiyaki. Tanto que a panelinha de sukiyaki está embaixo de um vaso lá em casa. Sumiu a panelinha. Acho que foi ele que pôs. E ele deixava a toalha. Eu usei todas as técnicas. Ali a gente não era nem nascido de novo ainda, né? Nós nascemos de novo, já tinha 33 anos. E aí eu joguei do lado dele para molhar o lado dele. Eu joguei no chão, eu pendurei a toalha, porque em 15 anos a gente usa tudo para ver o que é que vai dar certo. Um dia ele resolveu começar a pendurar. Sei lá. Deus veio do céu e ensinou ele, não é? Uhum. Então, essa questão da mutualidade... Peraí só um pouquinho. Se a gente fosse desenhar em 2 círculos a relação do casal... Ai, que susto, achei que tinha caído o aparelhinho. A relação do casal, eu pedisse para vocês poderiam desenhar em 2 círculos, e alguém poderia desenhar assim, que precisa de muito mutualidade, e o outro, ele falou, talvez ele dissesse que um relacionamento bom para ele fosse assim, e talvez outro... Porque nós, de alguma forma, todos nós somos aleijados emocionalmente. Vocês entendem isso? Vocês entendem? Que nós somos aleijados e aí a gente precisa entender isso para a gente buscar o socorro em Deus. Isso é muito importante. E é muito importante que a gente dê o nosso coração, se a gente não crê nas coisas do Pai, que a gente chegue diante de Deus e diga, Senhor, eu não creio, não te conheço, eu só ouço falar do Senhor. Então se revela a mim. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é duro e é enganoso. E é o Criador que está falando. Então é bom a gente dar ouvidos para Ele, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui agora nas minhas folhas. Eu queria construir aquele pensamento ali, de como a gente é enxertado, da nossa dependência de Deus, para a gente ter isso na mente, porque quando a gente vê um desenho, a gente guarda de uma forma diferente. Então pensa assim, nós nos casamos, igual esse casalzinho aqui. Gente, como que é bom namorar, né? Dá uns beijos compridos, né? Não quer que o outro vá embora. O Marinho acabava o ônibus. Aí ele falava mais um pouquinho, e coitado, depois ia embora a pé, né? Mas valia a pena, dava mais uns beijos, né? Aí casa, vem dar selinho, por favor, né? Não, agora que pode beijar mais. Às vezes a gente lembra de, muitas vezes, todos os dias quase, de colocar o celular para carregar a bateria, a gente não esquece. Não é verdade? A gente não esquece de pôr o celular para carregar. Mas será que você lembra todo dia de dar um beijo de boa noite na sua esposa ou no seu esposo? Isso é uma regra, gente, que não pode perder. Fica soltinho. Você fica com... Isso é uma regra que a gente não pode perder. Dá boa noite para a pessoa. Às vezes você nem deu.
Bom, lá em casa, se o Marinho não correr, eu durmo, né? Se ele ficar fechando a porta, escovando o dente, corre. Eu falo pra ele, corre, porque senão você... Coitado do Marinho. Não, é porque a gente vai chegando numa fase da vida que a gente tem muito sono, né? Então, o Senhor, gente, Ele nos chama para uma intimidade vertical com Ele. Onde que Ele nos chamou? Na cruz. Ele nos atraiu e veio ter uma relação tão profunda de permanecer em nós, de morar em nós, pensa. Aí, Ele quer que a gente agora tenha relação horizontal com o próximo. E o próximo mais próximo é o nosso cônjuge. Então a gente já acorda em igreja. Vocês já pensaram nisso? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Então nós somos uma pequena igreja já. É sério, né? Não é brincadeira. E nós estamos representando a relação de Cristo e igreja. Então, quando um homem é grosseiro com uma mulher, ele está representando um Cristo grosseiro para o mundo. E ele não é. Então, quando um homem não lidera a sua mulher, ele não está representando bem o Senhor Jesus. Então, quando a gente pensa em homens, nós pensamos liderança. Quando pensamos em mulher, submissão. Por quê? Submissão não significa que você vai ser pisada. Significa que o outro sabe a missão. Não precisa arrumar um monte de missão. E a missão é viver para o reino. Não é nada escabroso. Não muda o assunto do reino, gente. O cabeça nosso tem a missão do quê que Jesus veio fazer? Salvar. O homem é liderado pelo cabeça. Ele vai conduzir a família dele para trabalhar para o reino. Essa é a missão. Nós estamos falando de salvação e de evangelho. Esse é o motivo de eu estar respirando aqui hoje. Porque se Deus quisesse fazer de outra forma, cada vez que alguém cresce... É cresce? Cresce. É, inventei um verbo. Apaga depois esse negócio. Cada vez que alguém cresce no evangelho, a gente era pensado. Opa, vi que Jesus entrou lá, pinça essa, leva. Por que será que Deus deixa a gente aqui? Ele tem a eternidade para nos santificar. Forever para frente. Para conversar com a gente e nos ensinar. Por que será que a gente está aqui? Não é por causa do evangelho? Vê como a gente se perde? Então pensa assim, 2 pessoas morando na mesma casa, com a luz acesa de Cristo, desnudos, não estamos mais escondidos nas trevas. Nascemos de novo, fomos incluídos na cruz com Cristo, a luz acendeu, estamos nus um diante do outro, vendo a feiura um do outro. O Pai chegou com a luz dele, foi iluminado os olhos do nosso entendimento. E agora para viver assim? Não dá para esconder. Não é? O que precisa? Do que a gente começa a se proteger? O casal. Então, às vezes a gente põe a culpa tanto na nossa história. Ah, eu sou assim por causa disso. Ah, eu sou assim por causa daquilo. Gente, o nosso problema é espiritual, não é da história. Não existe esse lugar, não existe esse versículo na Bíblia. Me mostra a passagem da Bíblia que fala assim, ó, o problema de vocês é a tua história passada. O que vocês precisam é curar a história. Onde está isso na Bíblia? O que nós precisamos é do Senhor Jesus. Porque Ele empresta os óculos dele. Ele vem morar em nós e Ele coloca em nós a visão espiritual. Para a gente contemplar que nós não somos daqui. Que nós estamos aqui por pouco tempo. E para a gente parar de ficar atrás de besteira. De fazer guerra por pequenas coisas. Vamos abrir lá em Tiago.
4, de 1 a 3. Tá indo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você foi até qual? Até o 4. Ah, tá. Então, da onde que vem essas guerras que acontecem dentro de nós? Dos nossos pequenos reinos. Um reino de um súdito só. Você mesmo. Porque você pensa que você reina sobre alguma coisa, mas você não reina sobre nada. Não é? Então, o maior empecilho da gente viver bem é o nosso eu. Por isso que Jesus crucificou ele. Logo, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Não é o meu governo mais. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nessa carne, lembra? Olhando para onde? Para Deus. Vivo na fé, olhando para Ele, que Ele é poderoso para fazer. Então, isso faz a gente quebrar as nossas fortalezas. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Vamos ler o versículo agora, que eu só citei ele hoje de manhã. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que fortalezas você levantou que impede a tua intimidade? Será que é a tua sabedoria? Você tem conhecimento de tanta coisa que impede você simplesmente de ser criança no colo do Pai. Ser simples. Né? A gente ser simples no colo do Pai. Essas fortalezas, gente, elas vêm porque nós somos feridos. E ó, fica a dica, a gente vai ferir os outros, tá? Que isso nós sabemos fazer. É ou não é? O que você acha que uma criança vem engatinhando, bebezinho? Ela vem engatinhando. Quando a gente acolhe a busca dela, ela pensa dentro dela: eu posso buscar amor porque eu sou acolhida. Mas imagina aquela mãe que tem 15 filhos, ou bebe, ou está envolvida no celular, né? Vamos pegar o celular, né? Estou aqui no celular e a criança vem engatinhando e a mãe faz assim: vai para lá. Vai para lá. Não enche o saco. Isso vai entrando dentro dela que ela não tem lugar. E aí faz um adulto aleijado, igual a gente. Algumas coisas na minha história têm a ver com isso. Aliás, a gente vive no casal a relação dos irmãos, da fratria. Bom, depois vocês pensam nisso aí. Então, eu fui a única da minha casa que gostava de estudar. Então, como para o meu pai o estudo era importante, eu fui muito elogiada. Só que isso afastou meus irmãos de mim. Tipo assim, igual José, né? Tipo, meus irmãos, ela é a preferidinha, né? E eu não fiz nada por isso. Então isso, até hoje, reverbera na nossa história.
Como é que vai arrumar isso? Tem que vir Cristo, gente. Porque Cristo, Ele começa, eis que faço nova todas as coisas. Eu começo daqui para frente. Eu trato hoje. Quem vive no passado é amargurado. Quem vive lá na frente é ansioso. Então o Senhor fala, hoje é o dia. Hoje é o dia que você está aí com a sua esposa, você vai pegar na mão dela sem olhar. Só pega na mão. Tem gente que nem está de mão dada, hein? Pega na mão e lembra como é bom esse toque. Só de estar junto. Por que a gente senta no sofá, cada um numa ponta? Lógico, não precisa ficar também colado, né? Mas do jeito que fique confortável. Um deitar no colo do outro. Gente, intimidade não é só sexual. Isso passa mensagens que é gostoso estar com você. É com você que eu gosto de estar. Não só sexualmente. Então a gente precisa ter essas coisas na nossa mente. Intimidade é uma coisa um pouco mais profunda, é uma escolha interna. De aceitar o outro do jeito que ele é e saber que Deus está fazendo uma obra, tanto na vida dele quanto na minha. Isso é libertação, gente. E que eu não tenho nada que manipular com isso. Assim eu pudesse. Já pensou como seria o mundo? Vocês já assistiram o Todo-Poderoso? Né? Tava dando até... Deus me livre vivendo num mundo cheio de cota. Graças a Deus por vocês na minha vida. Pela multiforme graça de Deus, essa diferença, né? Então vamos pensar um pouquinho nessa mala que a gente traz do nosso casamento, da nossa família. Vou ser rápida. Como que você lida com essas decepções relacionais? Você emburra? Você grita? Fica de mal quantos dias? Né? Critica, grita, é indiferente, a indiferença é a pior, tá? Você se isola das pessoas? Você não vai num grupo porque não sei quem lá falou uma coisinha assim enviesada para você? Gente, Jesus foi cuspido. Toda vez que você ficar dolorido, você lembra da cruz. Toda vez que você se sentir vítima, você lembra da cruz. Porque ele não precisava ir. Mas ele foi obediente até morte e morte de cruz. Ele honrou o acordo lá antes da fundação do mundo. Ele acordou aquilo e foi até o fim. Então toda vez que falar, fulano falou assim comigo. Gente, por favor, ele falou, e daí? Continuo sendo amada, fui salva, o rei mora em mim. E eu vou ver o que é que a pessoa falou para mim, se tem mesmo uma partinha de verdade da minha naturezinha, que ainda precisa ser tratada daquela copa lá. Deus manda as crises para a gente ser tratado, não é? Não pode ter medo de crise. Eu te atrairei, te levarei no deserto e te falarei ao coração. Que bons desertos com Deus, né? É o melhor lugar, gente. Ele vai falar no nosso coração, não é? Esses tempos atrás nós fomos para Avalanche, nós tivemos uma experiência lá, é uma missão que tem em Vitória, e eles têm um trabalho assim, que chega uma hora lá, a gente tem que ir para a praça pregar o evangelho. E aí eles falaram, vocês vão sair aí na praça, ver alguém que está na praça e vão pregar o evangelho para uma pessoa. E eu fiquei meio travada, sabe? Aí eu fiquei assim, Senhor, o que eu vou falar para quem? E eu fiquei caçando uma mulher, né? Porque tinha um povo esquisito na praça. Aí eu falei, vou falar para uma mulher, pelo menos, né? Aí tinha uma moça sentada assim, acho que ela devia estar esperando o banco abrir, alguma coisa assim. E eu lembro que até eu chegar nela, eu falei assim para Deus, Senhor, me dá um versículo. E eu falei esse versículo para ela. Olha, eu vim aqui para dizer para você que Deus mandou eu falar para você
que Ele vai te levar para um deserto, mas é ali que Ele vai falar no teu coração. Gente, a gente tem que obedecer o Pai, né? A moça chorou um monte, eu não entendi nada o que Deus tinha feito, porque Ele sabe, né? O que Ele está fazendo. E ela devia estar no deserto, e Deus me mandou ali naquele lugar. Por que a gente é tão teimoso? Como é que Deus vai pôr poder numa alma insubmissa, gente? Ele só vai pôr poder em quem é submisso. Se a pessoa ele derramar poder em alguém que sai fazendo tudo do jeito dele, ele não vai fazer. Ele só vai derramar poder do alto sobre quem é submisso, que vai funcionar para ele. Você quer que seu casamento seja parecido com a relação de Cristo e a igreja? Fala sério. Deixa ele fazer. Aquieta e ouve. Não funciona muito no seu modo de funcionar, né? Aquieta, trava, até que ele fale. Porque ele vai fazer grandes surpresas, né, pra gente. Então, quando a gente casa, a gente traz algumas coisas. E quando Jesus entra, ele vai ensinando a gente a dançar um com o outro. Porque a Trindade tem uma dança. O pastor Glênio começou a falar aqui ontem. Nossa, para mim parece que a semana passada foi ontem. Nós já falamos tanta coisa, já fizeram pão, já comeram. Falar nisso, ninguém largou um pedaço para mim, né? Então, olha só, a Trindade tem uma dança. O Pai combinou com o Filho, antes da fundação do mundo, que ele viria. O Filho obedeceu ao Pai. O Filho glorifica o Pai. O Espírito glorifica o Pai e o Filho. E o Pai diz que é para todo joelho se dobrar diante do Filho. Gente, quem quer ser maior que quem? Olha que dança. Que tal a gente aprender com Jesus a dança do serviço? Que tal a gente aprender com Ele a isso? Eu tenho que aprender. Eu fui servida a vida inteira, gente. Agora, bem devagarzinho, eu estou aprendendo a servir. E muito devagar, né, bem? Olha lá. É. Porque a gente é servido. Então, vamos abrir em João 17, de 20 a 26. Eu já estou encerrando já. Vocês já estão com fome? Aqui não se tem fome, para comer. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só. Até qual que eu pedi? 20. Não, nós vamos ler até o 26. Eu lhes tenho transmitido a glória que lhe tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda os farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que lindo isso! Dá para a gente estudar só isso no acampamento, né? Tem um monte de paraquês aqui. E tem duas coisas bem importantes que eu só vou falar isso aqui para vocês. Ele diz assim, ó: a fim de que todos sejam um
E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ó, nossa missão. Quando nós vivemos esse enxerto em Cristo, o mundo crê que Deus enviou Jesus. É sério, hein? Fala. De muito. Ah, por isso que o senhor queria falar. Aí ele fala aqui, ó, de novo. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Então tem uma função muito específica, a nossa intimidade, gente. E para a gente ter intimidade, a gente tem que poder mostrar a nossa vulnerabilidade. Eu tenho que poder chegar para o outro e dizer, hoje eu pedi para vocês conversarem um pouco, alguns aproveitaram o tempo, né? Quando a gente pode falar para o outro, acolher as nossas feridas, as nossas necessidades, porque como nós somos feridos e nós não somos supridos totalmente só pelo Pai, nós construímos carências e necessidades. E chama pecado como nós suprimos essas necessidades sem Deus. Vou falar de novo. Quando a gente é pequeno, de alguma forma, porque nossos pais também são pecadores, eles não conseguem suprir todas as nossas necessidades. Então nós formamos carências. E nós vamos buscar suprir essas carências sem Deus. E isso chama pecado. Por isso que lá em Filipenses 4,19 diz o quê? Por que será que Paulo pôs esse versículo ali? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Todas as nossas necessidades vão ser supridas em Cristo. Certo? Então, olha, nós temos que ser vulneráveis, transparentes, amorosamente transparentes, certo? Ter consciência das minhas fortalezas, isso a gente tem que pedir para o Pai para mostrar. O que eu estou colocando entre eu e a relação com o outro. Porque às vezes eu coloco, eu vou só até aqui porque, né, senão ela vai ter iniciativa, por causa de Gênesis. Senão ela vai comandar a minha vida. E a outra vez que ela comandou, eu comi do fruto. E a mulher fala, ele não é líder legal, porque se ele fosse, ele não teria comido do fruto. Isso está dentro de nós. E a gente tem que ir aprendendo a deixar o outro ser líder e a deixar o outro aprender a ser submisso. É um processo. Porque vocês estão entendendo que o mundo está dizendo ao mesmo tempo outra coisa para nós? Totalmente diferente? Então nós vamos ter que fazer uma escolha em quem nós vamos crer e quem nós vamos obedecer. Bem simples assim. Então a gente deve manter essa conexão com pessoas significativas. Quem são as pessoas significativas da sua vida? Deus nos fez para relações, gente. Quando a gente não tem relacionamentos profundos, nós temos depressão e ansiedade. Porque eu fico na solidão. E a diferença o oposto de solidão é intimidade. Não é estar com as pessoas. Né? Porque às vezes a gente está com um monte de gente, mas não tem intimidade. Então quando eu penso, eu preciso conversar com alguém, eu vou buscar no meu banco alguém que me acolhe. É ou não é? Não alguém que vai me dar uma aula. Ou alguém que vai me... Pode prestar atenção, busca.
né? E também você pode pensar qual é o rastro que você tem para trás, para você ver o teu perfil de relações, que rastro você deixa na tua história, nas tuas relações. São relacionamentos rompidos? São relacionamentos de longa data? Você tem bastante amigos que você pode buscar? Difícil da gente ter um monte de amigos, mas alguns a gente tem, né? Então a gente tem que permanecer, trabalhar essas conexões com pessoas, com os nossos filhos, com as nossas famílias, naquelas áreas que é possível, com o nosso cônjuge, né? A gente não pode evitar de conversar as coisas difíceis, gente. Vai virando um bode na sala, né? Não acho que a gente precise conversar até que a gente não saiba como. Mas a gente tem que pensar como conversar se tem alguma coisa difícil. Porque essas coisas difíceis, elas tendem a ficar muito grandes. Então é bom que a gente converse, né? Afirmar a sua diferença, que você pensa diferente, que quando nós nos misturamos com o outro, eu tenho que pensar tudo igual ao outro, acaba as pontes, né? Acaba o mistério do casamento. Porque, gente, Deus é muito legal. Esse dia eu estava pensando, né? Para a gente não enjoar da nossa vida, Ele fez a nossa vida em ciclos, né? Agora a gente é vô. Nós estamos tudo besta, né? É verdade. Agora eu durmo com o vô e ele dorme com a avó, né? O vô brinca, né, com isso. Mas é outra fase, de ninho quase vazio. A gente tem bastante espaço, dinheiro até sobra um pouco, porque a gente cria os filhos a vida inteira. Começa a pagar, de repente vai todo mundo embora e você fala, ué, né? É engraçado, assim, são fases. E a gente vai ter que viver aquela fase, uma nova função, para que a gente seja sempre dependente do Pai. É muito legal. E não enjoa, né? Agora é outra fase. Então, minha vida foi a vida inteira 4 homens. A gente ia para a praia, eles iam para a praia às 10 horas da manhã, sentava, não falava nada até meio-dia. Eu já tinha conversado com o homem do coco, com o sorveteiro, com a mulher que passava vendendo não sei o que e tal, porque eles estavam morgando. Quando chegava lá pelo meio-dia e meio, alguém... O que a gente vai comer? Fomos umas 2 vezes para a praia. Eu falei, não vem mais só com vocês. Porque eles, 4 homens, eles querem mais que o mundo acabe em barranco, não é? Então não, tem que levar uma mulher junto para conversar. Então... Agora tem as noras. Agora tem as noras, elas mandam em mim agora. Essa roupa não tá boa. Gente, é muito engraçado. Você tem um negócio aí para me pôr assim no... Tenho. Nossa, eu sonhava com isso. Não, tô gostando, a experiência é boa. Mas, enfim, vamos encerrar, porque senão eu vou ficar falando aqui com vocês. Quero que vocês guardem no coração que o Senhor, Ele nos fez para relacionamento. E esses relacionamentos são curativos se forem nele. Pensa que bênção. Você viver com uma pessoa que vai te confrontar em amor, que vai te admoestar, fazer uma nostétese. Ele vai lançar na tua mente, é a palavra admoestar, inculcar na sua mente uma palavra sobre algum assunto que você não está vivendo de acordo com a palavra. Olha só, uma forma amorosa. Então que Deus venha do céu no nosso socorro. Nós vamos ver o finalzinho desse teatro agora, né? Os artistas vão se organizar. Ó, você vai soltar o cabelo. Gente, depois se eles... Olha, se essa moda pegar, não sei, hein? Então nós vamos ter o finalzinho do teatro, depois nós vamos assistir um vídeo e aí a gente encerra, ok? A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil,
biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.